vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a história da minha adoção. Vocês pediram nos comentários e eu vim trazer pra vocês, tá bom? Não tô aqui pra ninguém sentir pena de mim, não tô aqui pra ninguém sentir dó de mim. Eu estou aqui apenas pra compartilhar a minha história, da minha vida, da minha adoção. Eu não ligo de contar pra ninguém, eu até gosto de contar, me sinto feliz em ser adotada. Mas mesmo assim, eu sinto que, mesmo sendo adotada, parece que eu nasci nessa família. E é isso. Se você quer saber a minha história, é só continuar assistindo esse vídeo e venha comigo conferir. Vamos lá? A história começa quando os meus pais se conheceram. A minha mãe e meu pai, eles se conheceram, começaram a namorar. E depois de um tempo resolveram se casar, morar juntos, enfim. Aí quando ela conheceu meu pai, ela já tinha 2 filhos, um menino e uma menina, que são os meus irmãos. E o meu pai sempre amou meus irmãos e criou eles como se fossem filhos dele. E então, depois de muito tempo que estavam juntos, minha mãe e meu pai estavam juntos, surgiu eu surgi. Eu nasci dia 23 de novembro de 1993. E eu não nasci aqui onde eu moro, eu nasci em São Paulo, na capital. E quando eu nasci, passou um tempo, alguns meses de nascida, a minha mãe parou de me amamentar. Se eu não me engano, foi com 4 meses, 5 meses, por aí, por volta disso. Ela parou de me amamentar e chegou pro meu pai e disse bem assim: eu não sirvo pra essa vida. Eu não quero isso pra mim. Eu quero curtir a minha vida. Eu vou arrumar as coisas e vou embora. Então, os meus 2 irmãos, ela deixou com a minha avó, com a mãe dela. E eu, que era a filha do meu pai, a única filha que foi ele que gerou, fiquei com ele. E eu nunca fui pobre, assim. Eu passei por dificuldades, não vou negar. Eu e meu pai passamos por dificuldades, mas eu era bem novinha, então são poucas as coisas que eu me lembro. Nesse tempo a minha mãe foi embora, eu nem nem me recordo Então meu pai decidiu ir embora de São Paulo. Aí que ele tinha irmã aqui, tinha uns parentes aqui em Paulínia, que é onde que eu moro. E meus irmãos ficaram com a minha avó, porque ele não tinha condições. Não tinha condições de cuidar dele, de mim, imagina dos outros 2. Então os outros 2 ficaram com a minha avó e eu vim embora com meu pai pra Paulínia. Crianças de colo, passando-se o tempo, a gente passou, graças a Deus, por mais dificuldades que a gente tenha passado, pelos perrengues que a gente passou, graças a Deus, meu pai nunca deixou faltar comida pra mim. Ele teve uma época que meu pai trabalhava e eu não ficava em creche, não fui pra escola nessa época. Isso eu tinha um ano e pouco. E a gente chegou a morar em república cheia de peão, nada contra, e assim, eles cuidaram super bem de mim, e tantas coisas poderiam ter acontecido, mas não, eles cuidaram de mim como se fosse filha deles. Meu pai saía pra trabalhar e eles cuidavam de mim. E eu sempre fui doentinha, desde pequena. Nessa época eu tinha piolho no cabelo. E meu pai, porque não dava conta, não sabia cuidar, cortou meu cabelo igual o cabelinho de menino. Ficou curto igual o cabelo de menino mesmo. E a única diferença que tinha quando me viam era o brinco, porque aí sabiam que era uma menina, mas eu parecia um menino. Roupas, gente, eu usava roupas doadas, porque meu pai não tinha dinheiro pra comprar, mas graças a Deus nunca faltou pra mim, nunca faltou nada. Meu pai se esforçou, meu pai batalhou e não deixou faltar nada pra mim. Desculpa, é meu sonho só de falar essa história, mas eu me recordo disso e me emociono porque meu pai foi guerreiro, mesmo meu pai nunca foi rico, nunca teve dinheiro, a gente batalhou e graças a Deus nunca passei fome, ele lutou, cuidou de mim. Pai, nós moramos numa kitnet onde só tinha uma cama,
que dormia nós dois. O banheiro era do lado de fora, não tinha luz, a água era gelada, não tinha água quente. Graças a Deus a gente tinha pelo menos um teto pra morar. E aí nesse tempo meu pai conseguiu me colocar numa EMEI. Eu nunca fui pra creche, eu fui direto pra EMEI. Meu pai conseguiu me colocar na EMEI e ele me levava na EMEI no ombrinho assim. E eu adorava, eu conversava com ele, brincava. Meu pai sempre foi meu palhação. Com o tempo ele viu que eu fui crescendo e ele tava apertado, não tava tendo condições de cuidar de mim mais. Então ele decidiu me dar para adoção. Só que nesse processo, a minha mãe adotiva, que eu chamo ela de mãe, que é essa minha mãe que eu moro com ela, tudo, ela tava querendo adotar. E ela tava dando preferência pra adotar uma menina. Mas, eles, meu pai e minha mãe, meu pai biológico e minha mãe, eu sempre me confundo, a minha mãe adotiva, eles eram meio que parentes. O meu pai adotivo era parente do meu pai biológico, alguma coisa assim, mas de graus diferentes. E ele falou assim pra minha mãe, pra essa minha mãe: você tá querendo adotar? Eu não tô... Se você não quer adotar a Daiane, porque eu não tô tendo condições pra cuidar dela, tá ficando difícil a situação pra mim, adota ela, porque eu não tô tendo condições de cuidar dela mais. Sim, não, pode deixar, mas vamos fazer tudo certinho, tudo legal, tudo vamos no juizado, tudo certinho. Então, entraram, deram o processo na papelada. E nesse tempo, minha mãe me dava presente, me dava roupa. Ela cuidou bem de mim, sabe? Ela de vez em quando ia me buscar na EMEI. E eu gostava, adorava quando ela ia. E passou-se bastante tempo e até que finalmente saiu a adoção pra ela. Então meu pai depois disso, ele nunca deixou de vir me ver. Ele vem pelo menos uma vez por ano me ver. A gente tem contato super, a gente fala por telefone. E como parte desse processo de adoção, igual eu falei pra vocês, eu sempre fui doentinha, sabe? Eu fui adotada com 3 anos e eu cheguei com feridinhas, com cabelo cortado igual de menininho, doente mesmo. Eu tinha infecção de urina, assim, coisas de ir pro hospital, ficar com 40 graus de febre. Eu era bem doentinha mesmo. E eu agradeço a Deus todo santo dia por essa minha mãe. Pelo meu pai, pela minha mãe. E tem gente que me pergunta: mas Dai, você não tem raiva, não tem alguma coisa pela sua mãe que ela te deixou? Na época que eu ficava pensando assim, não é raiva. Eu ficava me perguntando, por que será que ela me abandonou? Por que será que ela fez isso? Mas agora eu parei pra pensar e falar, ela teve os motivos dela, mesmo não sendo, assim, motivos certos, ela teve o motivo dela. E eu agradeço todo santo dia por essa minha mãe, por esse meu pai, por essa família maravilhosa que eu tenho. Eu ganhei mais 3 irmãos. E se vocês tiverem curiosidade, eu não conheço meus 2 irmãos. Eu vi eles só por foto, e fotos quando eles eram pequenininhos. Eu nunca vi eles, não lembro como eles são. E é isso, gente. A minha história não é muito assim, igual eu acho que vocês imaginariam, mas é essa a minha história. Gostado do vídeo? Se vocês gostaram, vocês cliquem em gostei. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações para saber quando eu estou postando os vídeos novos. E mais uma vez, gente, eu não estou aqui para ninguém sentir dó nem pena de mim. Eu estou apenas compartilhando a minha história, da minha vida com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!